Olá, eu sou a Inês da CPE Clínicas e há 30 anos que a sua saúde é a nossa prioridade. Hoje vamos falar das alterações da oclusão e das suas consequências para o crescimento e para a saúde em geral da criança. Para tal, hoje conto aqui com uma equipa: Gustavo Almeida, otorrino, Mónica Rosas, terapeuta da fala, Rosa Serra, estomatologia e ortodontista, Ana Fernandes, estomatologista, para nos responder aqui a algumas questões práticas do nosso dia-a-dia. Ana, o que é isto de prevenir a má oclusão desde o dia zero? Olá, bom dia. Bom, realmente prevenir a má oclusão, quando a oclusão tem a ver com dentes, desde o dia zero parece um paradoxo, não é? Toda a gente sabe que habitualmente os bebés não têm dentes. Quando nascem, a não ser em situações anómalas, não têm dentes. Por outro lado, a beleza das crianças está no facto da sua plasticidade. Lá diz o povo que os bebés são muito tenrinhos. Ou seja, há de haver coisas que nós consigamos fazer para promover um crescimento harmonioso da face. Claro, não podemos mandar um recém-nascido ao ginásio. Temos que ter em conta que o recém-nascido é um ser que tem possibilidades limitadas em termos de treino funcional. Ou seja, o que é que um recém-nascido sabe fazer? Pouca coisa. Não controla os esfíncteres inferiores, portanto tem que usar fraldas. Faz duas coisas indispensáveis, três coisas indispensáveis à manutenção da vida, que é controlar a temperatura, mas mal. Toda a gente sabe que os bebés não podem apanhar muito sol, porque a temperatura sobe, não podem apanhar muito frio, porque ficam muito congelados. E faz duas coisas relativamente bem: come e respira. Portanto, já que não podemos mandá-lo ao ginásio, temos que nos focar nos dois pontos que podemos intervir para favorecer um crescimento da face mais harmonioso. E isto é uma noção relativamente nova. Porque é assim, até aos anos 50, considerava-se que o crescimento da face estava escrito, não era bem nos genes, porque nos anos 50 é que se descobre o DNA, não é? A dupla hélice, mas estava escrito mais ou menos nas estrelas, tinha a ver com o determinismo, chama-se isso o paradigma genético, não é? Tinha a ver com as características que eram herdadas e, portanto, pensava-se que o crescimento da face estava determinado por aquilo que se herdava. A partir dos anos 60 é que aparece a teoria funcional, da matriz funcional do crescimento, e em que se percebe que a função, e já vamos ver aqui função o que é que quer dizer isto, é que a função afeta a forma. E, portanto, nós temos que intervir nas duas coisas que o recém-nascido faz e que sabe fazer, que é a alimentação e a respiração. E, portanto, podemos falar de amamentação versus biberon. Efetivamente, toda a gente conhece as vantagens do leite materno, o que estamos a falar em termos de características químicas e anticorpos do leite materno, todas essas coisas, mas na realidade o que se fala pouco é sobre a função de mamar e em que é que isso é importante. É importante, pergunta mais, ou melhor, a questão que os pais mais levantam relativamente aos bebés muito pequeninos é: o meu bebé não tem queixo, deve haver aqui alguma coisa errada. Mas na realidade isto é o normal, os bebés não têm queixo. A mandíbula tem apenas 40% do tamanho que algum dia irá atingir. Portanto, o que é que acontece na amamentação natural? A amamentação dá trabalho ao bebê. Toda a gente que já viu um bebê a mamar sabe que aquilo cansa. E cansa, mas tem que cansar. É a forma do recém-nascido ir ao ginásio. A mandíbula é obrigada, para o bebê conseguir mamar, a mandíbula é obrigada a ir para baixo e para a frente. Acompanha os movimentos da língua, que ondula como se fosse uma cobra, e então é esse estímulo que vai determinar um crescimento o mais harmónico possível. Agora, também não vamos fazer um drama, há muita gente que não pode amamentar, há bebés que não conseguem e, efetivamente, quando é necessário, tem que haver suplementos de biberon ou até alimentação exclusiva com fórmula.
o que é que podemos fazer? Aí já sabemos que esse estímulo não vai acontecer, porque a mandíbula não é obrigada a ir para a frente e para baixo, é um movimento mais vertical. E o que é que acontece? Enquanto na amamentação o bebê tem que obrigatoriamente respirar pelo nariz, na alimentação a biberon há uma alternância entre alimentação e respiração. O que significa que esse estímulo, a língua não vai estar posicionada onde era suposto e, portanto, podemos não ter um crescimento harmonioso da face. De qualquer modo, é tal coisa, não podemos fazer disso um drama, os bebés têm que comer. Se tiver que ser alimentada a biberon, há maneiras de tornar a coisa mais difícil. Ou seja, o bebê tem que se cansar mais, não pode ser simplesmente despejar-lhe ali um biberon em 5 minutos. Portanto, os orifícios das tetinas têm que ser o mais pequenos possíveis, o bebê deve mamar na posição mais vertical possível, que é para se esforçar e desenvolver os músculos. Infelizmente, na alimentação a biberon, os músculos mastigadores não estão envolvidos. Mas pronto, não se consegue tudo. Depois há a questão da sucção ser também, para além da nutrição, ter que dar prazer e, portanto, sabe-se que as crianças que são aleitadas naturalmente têm menor necessidade de sucção não nutritiva, ou seja, vão precisar menos de chupeta, porque a necessidade alimentar é coincidente com a necessidade emocional. Ou seja, se eles demoram 10 minutos no biberon e demora meia hora na mama da mãe, as necessidades emocionais são completamente diferentes. E, portanto, é aí que podemos intervir, na amamentação e, consequentemente, no tipo de respiração que se vai estabelecer. E em relação à chupeta, o bebê deve ou não deve usar chupeta? Quais as suas consequências em termos de oclusão? É assim, os bebés não nascem com chupeta, não é? Portanto, isso deve querer dizer alguma coisa. Mas também sabemos, nos vários estudos, que 80% dos pais vão oferecer uma chupeta ao bebê. E também não é à toa que a chupeta em inglês se chama pacifier. Pronto, pela sanidade dos pais, às vezes vai ter que se usar chupeta. Na realidade, a chupeta, a sucção não nutritiva não se deve prolongar para além dos 12 meses. Se a chupeta tem vantagens em bebés normais, ou seja, sem patologia, sabe-se que no primeiro ano de vida pode diminuir o síndrome de morte súbita do lactante. Mas isso quando os bebés não dormem em condições ideais, não é? Quando dormem nos quartos dos pais, quando se fuma dentro do sítio no sítio onde os bebés dormem, quando dormem na cama dos pais. Quando as situações não são ideais, o uso da chupeta, efetivamente, estatisticamente, diminui o síndrome de morte súbita, mas que é a morte nos primeiros 12 meses. A partir dos 12 meses, sabemos que com chupeta os bebés vão ter, provavelmente, alterações de oclusão. Claro que são habitualmente as mordidas abertas, são a questão do jet aumentado, não é? Os dentes de cima estão muito para a frente. Com certeza que não vai acontecer a todos, isso vai depender da duração do hábito. Vai depender do padrão muscular, portanto, o que os pais dizem, mas o irmão sempre usou Xuxa e não teve isto. Pois é, não somos todos iguais. E há de que terem atenção que quando tiramos a chupeta a um bebê, há a questão emocional, não é? Isso tem que ser conversado, quer dizer, tem que ser ponderado, porque para tirar aos 12 meses não vale a pena conversar com a criança. Eles não vão entender. Maiorzinhos, eventualmente. Mas há que ter em conta que quando há um hábito de sucção não nutritiva, pode haver outro. E, portanto, não é invulgar as crianças tirarem-lhes a chupeta e, se as tais necessidades emocionais não estão resolvidas, passarem a chuchar no dedo, ou na fralda, ou no cobertor, ou até na língua.
E às vezes, esses são, por exemplo, a sucção lingual e a sucção do polegar são hábitos difíceis de interromper, não é? Podemos deitar fora uma espeta, um polegar já é um bocadinho mais difícil. Nós lá no hospital dizemos, temos uma gaveta das xuxas e uma gaveta nos dedos. Mas pronto. Mas efetivamente a ideia a reter é, a chupeta deve ser descontinuada aos 12 meses. Há autores que dizem que efetivamente até aos 24 não são tantas as alterações que se induzem. O que é mau que se faça? É aquela coisa muito fashion, que é pendurar a chupeta ao pescoço do bebê com um fio giríssimo ou com um alfinete XPTO, mas que vai fazer com que a chupeta esteja sempre disponível. Quando o bebê só usa a chupeta para dormir, a ideia é adormeceu, tirou-lhe a chupeta. E pronto, é assim. Tem que se educar. A amamentação é importante para que o bebê aprenda a respirar pelo nariz, mas é necessário que não exista obstrução na via aérea. Qual é o papel do otorrino no despiste e na resolução deste problema, Gustavo? Os respiradores orais podem ter várias alterações, nomeadamente alterações do campo ORL. As alterações no campo ORL são tipicamente no chamado anel de Waldheyer. O anel de Waldheyer é constituído pelas vulgarmente conhecidas adenoides, amígdalas e ainda um outro conjunto que são as amígdalas linguais. Em algumas crianças pode haver uma hipertrofia, ou seja, um aumento de qualquer uma destas estruturas. O papel do otorrino será, portanto, a intervenção nestas estruturas, ou seja, não é propriamente um papel de rastreio. O papel de rastreio provavelmente estará mais afeto aos pais, aos professores e mesmo aos pediatras e médicos de família que podem notar na criança algumas características. As crianças que estão sempre com a boca aberta têm o chamado fáceis adenoideu, por terem exatamente os adenoides bastante grandes e por não permitirem a entrada de ar pelo nariz, vão ter sempre o lábio inferior um bocadinho descaído, vão ser mais olheirentos, vão ter muitas dificuldades em ter um sono mais reparador e, portanto, os pais muitas vezes o que se queixam, ou os professores, é que as crianças vão ter algumas dificuldades de concentração, ou algum síndrome do espectro da hiperatividade e vão, nomeadamente, ter problemas de apneia do sono, ou seja, não vão respirar adequadamente durante a noite, vão ressonar bastante e depois são encaminhados para a nossa consulta da otorrino. Nós conseguindo identificar que possa haver alguma alteração, que possa haver alguma diminuição da coluna aérea para as crianças, depois podemos intervir, nomeadamente com cirurgia ou com alguma terapêutica médica antes de pensarmos eventualmente na cirurgia. Depois também pode haver algum outro tipo de patologia, nomeadamente do campo das alergias. As crianças podem ser muito expostas ou podem ter muitas manifestações de rinite, que também vai causar alguma obstrução nasal e daí depois também terem alguma respiração oral. Portanto, a nossa função na intervenção dos respiradores orais é muito específica e, pronto, avaliando as crianças, nós conseguimos talvez ajudar alguns. Mas os respiradores orais têm, então, dificuldades no sono. Como tal, não têm aquele sono tranquilo e regenerador, forçosamente vão ter, em termos de escola e de vida ativa, mais dificuldades de concentração, irritabilidade, se calhar alguma apatia, cansaço. Portanto, qualquer adulto que diariamente não dorme bem à noite também iria ter estes sintomas, não é? Exatamente. Portanto, é fundamental intervir precocemente nestas fases porque vai equilibrar toda a saúde da criança, seja no desporto, seja na escola e no bem-estar em geral. Exatamente, e muitas vezes a manifestação de cansaço das crianças é exatamente essa irritabilidade, diminuição do rendimento escolar, portanto é fundamental nós conseguirmos intervir o mais cedo possível. Obrigada. Quais as repercussões da respiração oral no desenvolvimento crânio-facial e dentário? Podem ser prevenidas, tratadas, Rosa? Portanto, continuando o que a doutora Ana falou em relação ao posicionamento da língua nas crianças, o que é que pode acontecer quando a língua não se, por todos aqueles fatores durante o desenvolvimento, a língua não se posiciona corretamente? Se a língua se posiciona no meio dos dentes, se a língua fica em baixo, que respiram pela boca, quando a língua se posiciona em baixo, não desenvolve o maxilar superior, não provoca um estímulo de desenvolvimento do maxilar superior, quer do ponto de vista transversal, da largura do maxilar,
quer do ponto de vista anterior do maxilar, anteroposterior. Portanto, o maxilar tridimensionalmente não se desenvolve corretamente. São aqueles maxilares estreitos e altos. E exatamente, o maxilar vai ficar com o céu da boca estreito e alto, aquilo que nós chamamos um palato ogival, que é um palato muito estreito. As arcadas dentárias atrás vão ser estreitas e vão ficar com aquilo que se chama uma mordida cruzada, que podemos ver aqui um exemplo de uma mordida cruzada em que o maxilar superior é muito estreitinho e quando a criança fecha a boca tem os dentes em cima por dentro dos de baixo. Outra repercussão que pode ser concomitante ou não são as mordidas abertas que temos estado a falar, mordidas anteriores abertas, o que significa é que o que quer dizer por mordida aberta é que os dentes de cima não passam à frente dos dentes de baixo minimamente. Há um espaço aberto por onde a língua protrui cada vez que a criança está a falar em repouso, a língua está sempre neste espaço a perpetuar sempre esta mordida aberta e impedir o correto desenvolvimento dos dentes. E os incisivos inferiores vão tendo uma projeção aumentada pelo empurramento da língua. A mandíbula, isto a nível do maxilar superior, a nível da mandíbula, como a doutora Ana também já referiu, não se dá o movimento do crescimento normal do maxilar inferior, não vai ser para a frente e para cima, mas vai se posicionar para baixo e para trás. Ou seja, o maxilar inferior não vai ter um desenvolvimento correto também. Portanto, é essencialmente isto que acontece nos respiradores orais a nível dos maxilares. Pode-nos elucidar então com algum dos seus aparelhos, por favor? Com certeza. Então, nós fazemos assim, quando a criança tem apenas mordida aberta e não tem problemas a nível transversal do desenvolvimento transversal do maxilar, porque como a doutora Ana também já disse, a estrutura facial não é igual em todas as crianças e crianças respondem de uma maneira ao mesmo estímulo e outras de outro. Há crianças que não têm mordidas cruzadas, só têm a mordida aberta, ou seja, só têm o espaço entre os dentes na frente. Aí o que é que nós fazemos? Nós colocamos uma barreira mecânica à língua para que que o reflexo da língua se recondicione e aprenda a posicionar-se na sua forma correta. É uma coisa que não pode ser feita conscientemente, não adianta a gente dizer à criança não passes a língua entre os dentes, quando estás a falar, quando estás a engolir, quando estás em repouso não metas a língua. Isso como não é um reflexo, não é uma coisa consciente, a criança de todo, por mais boa vontade que tenha, não consegue colaborar. Daí nós temos que meter uma barreira mecânica. Portanto, será uma grelha lingual, que será um aparelho com esta barreira vertical que fica cimentado, normalmente eu cimento nos primeiros molares definitivos e é apenas uma barreira passiva, mas que funciona muito bem em termos de reeducar a língua. Se há uma insuficiência transversal, se a criança tem um problema também transversal, tem uma mordida cruzada posterior, associada à grelha, metemos um expansor do palato. O expansor fica também com o outro aparelho cimentado nos primeiros molares, tem um parafusinho, tem um parafuso a meio e tem a grelha. O que é que o parafuso vai fazer? O parafuso, quando a criança, após estar adaptada ao aparelho, damos sempre um período de adaptação ao aparelho, depois da criança já engolir bem, já falar bem, já não se queixar do aparelho, já o ter assimilado como pertencente à boca e já nem sequer pensar nele, o que é que nós vamos fazer? Vamos instruir os pais em aprenderem a ativar o aparelho, que consiste em, com uma chavinha, dar uma volta e existem dois tipos de expansões para resolver isto. Ou fazemos uma expansão lenta e damos uma volta de 15 em 15 dias, ou existem outros aparelhos, que são os disjuntores, que fazem uma expansão rápida em que damos voltas com mais frequência. A finalidade disto é empurrar o maxilar transversalmente e compensar aquilo que a língua não está a estimular. Ao mesmo tempo que estabelecemos uma barreira com a grelha, uma barreira anterior, vamos estimulando transversalmente através do parafuso e o maxilar vai compensando o crescimento que não teve. Como se fosse um crescimento ortopédico. É um crescimento ortopédico que se dá transversal e, ao mesmo tempo, introduzindo a barreira anterior, os dentes têm a possibilidade de se posicionarem corretamente e terem um crescimento normal. Como a doutora Ana disse, eles são muito plásticos
e felizmente até bastante mais tarde do que os 12 meses, 13 meses, os 24 meses felizmente são bastante mais plásticos e nós retirando aquilo que está a prejudicar o crescimento e alargando atrás, tudo se compensa e à frente desce. Temos aqui uns exemplos que podemos ver só para ter uma ideia. Por exemplo, esta menina tinha assim esta mordida aberta e ao mesmo tempo o maxilar também era estreitinho dos lados. Colocou-se um expansor com uma grelhazinha e quando ela tirou ao fim de algum tempo já tinha a mordida fechada. O tratamento não estava definitivamente feito, mas este pré-tratamento estava feito. Depois o resto foi corrigido com aparelhos fixos na idade correta. Mas isto foi aquilo que depois a dentição dela conseguiu erupcionar corretamente. A partir daqui para aqui tirou-se o aparelho e depois naturalmente aqui ela já tem toda a dentição definitiva e deu-se naturalmente assim. Há só depois já dentes para corrigir a posição, mas a parte esquelética, a parte ortopédica foi resolvida. Felizmente aqui não houve recidivas, mas isso é outro tema, dado também em conexão com o que a doutora Ana disse, a estrutura facial e o funcionamento dos músculos não é igual em todos os meninos e há meninos que precisam de um apoio adicional para evitar recidivas, porque nós corrigimos isso, mas depois eles, com aquela estrutura facial que têm, aquele padrão facial, voltam a recidivar. E já não tanto, mas podem abrir um bocadinho posteriormente, daí nós precisamos da ajuda da terapia miofuncional. Boa. É aqui que a Mónica entra e que nos pode dizer como é que a terapia miofuncional pode contribuir na resolução destas patologias. A terapia miofuncional vai trabalhar a parte muscular, portanto, com a respiração, com a respiração oral, com o uso prolongado de xuxa ou de dedo. A língua fica numa postura baixada, portanto fica no soalho bucal. Os lábios perdem tónus, as bochechas também perdem os tónus. Portanto, toda a estrutura facial da criança altera. Toda esta parte que tem músculo, digamos assim, fica alterada, perde tónus. Não só perde tónus, como o movimento da língua também fica alterado. Esse movimento da língua, eu agora vou solicitar aqui. Pronto, o movimento correto da língua em repouso, a ponta da língua terá que estar aqui, nós chamamos o ápice, não é? Se nós pensarmos agora, estamos todos calados, a ponta da língua deverá estar aqui. Estou a pensar agora. Nós não temos consciência disso. É verdade. E quando a língua perde o tónus, ela passa a estar numa postura, ela fica aqui em baixo. E o que é que acontece? Na deglutição, essa força, que também devia ser feita aqui em cima, portanto a primeira força devia ser feita aqui em cima, passa a ser feita aqui, no meio dos dentes. Por isso é que o trabalho da terapia da fala e do ortodontista deve ser em concomitância, não é? Porque estamos a trabalhar com o aparelho que, se não é feito esse trabalho miofuncional, é retirado e depois, com a força constante da língua a bater no lugar errado, vai abrir novamente a mordida. Para além disso, também tem que ser trabalhado os lábios, a força dos lábios, porque também tem a ver com a força que é exercida aqui no palato e influencia a posição dos dentes. E também as bochechas, toda a estrutura muscular isso tem que ser feita uma avaliação, claro, toda a estrutura muscular que nós verifiquemos que esteja hipotónica. Então estes aparelhos devem-se pôr, estamos numa fase agora de início de aulas, não é? Deve haver aqui algum tempo de ajuste, quando é que isto se deve fazer, quando é que se deve preparar? Porque normalmente as crianças quando colocam isto não conseguem falar muito bem inicialmente, não é? Sim, o que eu pessoalmente faço é combinar com os pais um período de férias. Por exemplo, se for no verão, combinamos o que nós temos estado a fazer é depois deles virem de férias e antes, para aí 2 semanas de irem para as aulas, colocarem o aparelho, porque não lhes perturba as férias, não vão de férias com uma coisa estranha que pode dar problemas e têm tempo de se habituar às aulas para quando vão para as aulas já irem a falar corretamente, porque como as crianças são muito cruéis, se eles não forem a falar bem, já se sabe o que é que vai acontecer, não é? Portanto, tentamos equilibrar as duas coisas. Ou então, outra coisa que já estamos a planear para o final do ano é, no início das férias de Natal, irem colocar no início das férias de Natal e têm 2 semanas para se habituar. Portanto, tentamos sempre mais ou menos adaptar assim para as coisas correrem o mais suavemente possível. Muito bem.
Então, Mónica, que tipo de exercícios é que podemos esperar da miofuncional? Pronto, como eu disse, a miofuncional trabalha os músculos da face. Neste caso, muitos dos exercícios que eu recomendo, assim, alguns exercícios gerais são cavalinho, para trabalhar a língua. Isto não faz mal a ninguém, só faz bem, toda a gente pode fazer, até devia fazer todos os dias. Deitar a língua de fora, não é assim, é? É sério? É com força, não é? Deitar a língua de fora, pôr a língua aqui nos cantos da boca, os beijinhos para trabalhar toda esta parte do músculo orbicular. Bem, existem vários exercícios, inclusive também existe a parte da miofuncional, trabalha a estética, não é? Para diminuir as rugas, enfim. Vou fazer isso. Pronto, é isso. Existe um limite de idade para a terapia da fala miofuncional? Não existe limite de idade. Todos podemos fazer terapia miofuncional se tivermos algum tipo de hipotonia a nível da face. Ana, quer-nos deixar uma mensagem para os nossos pais? Ok, então vamos lá a uns pontos só para reter. Favorecer o aleitamento materno. O mais possível. O mais possível. Usar chupeta o menos tempo possível e nas crianças que não querem chupeta, não insistir. Se as crianças têm obstrução da via aérea, contactar, pedir uma avaliação do otorrino para desobstruir a via aérea. E atenção que nessa fase não basta a criança ter um nariz pronto a respirar, é preciso ser reeducada e aí a terapeuta miofuncional, porque é sempre mais fácil respirar pela boca do que por 2 buraquinhos minúsculos. Portanto, as crianças têm que ser reeducadas. Depois chegamos à fase, têm alterações da oclusão, é preciso entrar em linha de conta com a ortopedia dentofacial e também ver a questão da terapia miofuncional concomitante. E pronto, e a última mensagem aos pais é que é assim, quem trabalha em pediatria tem que se debater sempre com o problema. Ou seja, às crianças nós não fazemos tudo o que queremos, mas sim fazemos o que podemos. E, portanto, há crianças que colaborarão numas coisas, outras colaborarão noutras, mas fazemos o melhor que podemos. Boa. Diga-me só mais uma coisa, em termos dos professores, há sinais que eles consigam detectar isto nas crianças visivelmente para as referenciar para estas áreas? A coisa mais frequente são os sinais e sintomas da apneia do sono, não é? São crianças que não dormem. Primeiro é preciso perceber se eles se deitam a horas, porque isso os pais às vezes também são um bocadinho permissivos. Mas pronto, partindo do princípio que a criança se deita a horas e dorme as horas que é suposto, se na escola está muito sonolento, não se consegue concentrar, irrita-se, não demonstra interesse e às vezes adormece, é preciso pensar que pode efetivamente estarmos em presença de uma apneia do sono e que é um respirador oral. Em casa, os pais têm que perceber que se ressona, tem um sono muito irrequieto, quando acordam de manhã parece que a cama, houve ali um furacão, estão virados ao contrário. Quer dizer que provavelmente não é um sono reparador e tem que se despistar patologia. Fico-vos muito grata por este bocadinho, pelas vossas orientações. Estamos à vossa disposição. Até breve.